E nós estamos de volta. Fala, galerinha. Fê, como você passou a semana? Ah, bem, graças a Deus, essa chuvinha agora, né? Nossa, Deu céu. aquela refrescada, aquela aliviada no clima. Ninguém aguentava mais acordar com o subaco melado. Então, agora tá suave, né? Agora tá suave, agora o friozinho é melhor pra dormir, melhor pra comer, né não? E essa vozinha de... É porque o cara Parece, quando é locutor, né? Tô ficando inflamado. Quem tá com a gente parecendo um aqui travesti, cara. Essa irmã. Quem tá com a gente hoje aqui, mano? Hoje conosco, galera, ele é internacional. Jonathan Homer. Ele é ator do The Chosen. Criou os céus Interpreta e a terra. Jesus no The Chosen. Brincadeira, galera. Está aqui Bruno de Oliveira. Lá é a família, lá é The Chosen. Lá é a The família. Chosen? Eu falei pra você. Não, mas Parou, galera, meu irmão, foca reunião. nele aí, vai lá. Foca lá, foca nele. Foca nele aí. Fala aí, ô. Parou, meu irmão. Jesus. Jesus. Ai, Jesus. É que eu sou americano da Bahia. Entendi. Tem um pouquinho de sotaque. Tem um né? sotaque britânico? Então tem um sotaque baiânico Entendi. também. É. Eu tenho o sotaque baiânico do inglês. Muito perspicaz. É muito. Fê. Então, se apresenta pra galera aí. Cara, obrigado por receber aqui. Meu nome é Bruno. Sou amigo de vocês, acima de tudo. Sou músico também, mas aqui a gente tá também do lado empresarial. Enfim, uma função aqui é tentar agregar da melhor maneira possível. Isso aí. O que vai ser abordado hoje? Cara, vamos falar um pouco sobre o ramo automotivo. Perfeito. E a gente sabe, né, que como todo bom empresário passa por seus momentos de dificuldade e seus momentos de alegria. E aí eu sei que o Bruno aí, ele passou por esses momentos já, muitos deles, né? Exato. E aí vai agregar a gente contando um pouco desse testemunho, dessa história de vida e tudo mais aí. Perfeito. Isso aí? É isso aí. Tá, vamos começar já do começo. Ah, nada. Mas do Júnior tá É bom começar. Você tá um poeta hoje, Não, meu amigo. hoje eu tô demais. Né? Brunão, como surgiu esse amor pelos carros, mano? Cara, essa questão de carro, eu acho que desde menino, assim, acho que muito pequeno, eu sempre tinha uma afeição muito grande por aqueles carrinhos da Hot Wheels. Coleçãozinha da Hot Na Wheels. época era R$5. Aí Hoje, dava pra ter vários. hoje é um rim. Hoje, meu Exato. Dava pra ter vários. Toda vez que a gente ia no shopping, você chorava lá pra pegar um carrinho e tal. Não, volta eu pego, filho. Exato. Aí aquela coleção foi crescendo. Meu pai tinha alguns carros também na época, então vai agregando valor também. Você acaba. Eu corria com panela, com tampa de panela dentro de casa, fingindo que era um volante. Nos Que corredores. cena, imagina a cena. Fantástico. Ele com 10 anos já tinha 1,70m. 1,70m? Ele com 10 anos de idade, com 1,70m? Ele era o Nerflis, Nerflis da Bíblia. Filho do homem, filho de Deus, filho do homem. E aí, cara, eu fui crescendo. Aí começou a ficar cada vez mais técnico as informações. Eu vou decorar o nome dos carros. Vou decorar as versões, o nome das cores. Vou decorar os opcionais que aquele carro tem. Enfim, era algo que eu gostava, que eu consumia bastante. E foi Tem a parada perdoando. também que você se formou em engenharia mecânica. Isso contribuiu? Cara, contribuiu bastante. Porque o intuito de na época, me formar como engenheiro mecânico era trabalhar na área automotiva. Hoje eu trabalho na área automotiva, desenvolvimento de peças para multinacionais e tudo mais também. Então, sempre foi um foco. Falei, cara, essa paixão por carro, de alguma maneira, é algo que eu quero trabalhar, é algo que eu quero levar para o resto da vida. Então, uma maneira de você conseguir materializar isso, obviamente, através da sua formação. E não necessariamente um engenheiro mecânico vai trabalhar com carro. As pessoas têm esse negócio também. Às vezes você vai para uma área de usinagem. É o que mais tem. Entendeu? Vai fazer um Tipo CNC. um engenheiro que vira Uber, tá ligado? Exato. O Uber é o... O Uber é o clássico. É o clássico. É o primeiro. Se não emprego passar de pelo todo Uber? engenheiro. Não é quase que pré-requisito. Exato, né? exato. É o estágio. É o estágio da engenharia. Sai da faculdade, já vai no Uber ali, fica um tempo. Ou já tá vinculado ali, né? Quando tá fazendo Uber, já para aí que eu vou pra aula ali. Exato, tá na daqui a pouco grade. eu volto. Tá na grade Tá de na grade. estudo, exato. Uber 1, Uber 2. Enfim, aí a gente começou e foi pra essa área de automotivo e posteriormente veio a Highcars e, enfim, foi tomando mais corpo. Né? Top. Cara, e qual o carro assim, você é mais apaixonado? Cara, o carro que eu mais sou apaixonado é uma pergunta que você não pode fazer. É igual eu virar pra você e perguntar se você ama mais a sua esposa ou a sua filha. São nichos A diferentes. esposa vai ficar chateada, né? Não dá pra você conseguir distinguir. Você gosta no geral,
entendeu? Você gosta da cultura, você gosta da história, um modelo específico. Você tem uma escolha, fala, até 10 mil eu gosto desse carro, até 100 mil eu gosto desse, até 1 milhão eu gosto de outro. Enfim, e cada dia amanhã você vai falar que é outro já, Então entendeu? vamos a uma pergunta mais aprofunda aí. Específica. Mais específica. Um Maré ou um Peugeot 308? Um Maré. Anda de a pé. Olha! O clube do Maré vai ficar chateado com Bicicleta, você. tá ligado? Calói, aquela calói. O clube do Peugeot também é grande, vai ficar Não, bastante chateado não, é com você. brincadeira. Eu fui ver esse Peugeot dos novos aí é bonzinho, é bonitinho. É legal, cara. É legal. O dos É novos é bom. da hora. É legal. Veio bom, veio bom. Mas vamos lá, já voltando para a parte empresarial aí, gente. A Rigcar, como é que surgiu? A Raikars. Raikar, é o meu Raikars. sotaque! É o sotaque baiano. É o sotaque baiânico. Exato. A Raikars, ela surgiu como uma ideia de você conseguir conciliar, eu conseguir conciliar o conhecimento que eu tinha aplicado à área automotiva. Muitas pessoas na época me procuravam sobre, o que você acha desse tal carro? Tô querendo comprar tal carro, o que você acha desse? O que você me indica? Tal. Ou estou comprando este carro, você pode ir lá comigo ver? Enfim, como era algo que eu gostava, que eu consumia, naturalmente você já tinha uma base técnica, né, daquilo ali. Posteriormente eu fiz outros cursos especificamente para melhorar isso. Mas eu falei, cara, eu consigo pegar essa oportunidade, já que as pessoas enxergam que eu tenho esse conhecimento, seja mecânico, seja propriamente sobre essa parte automotiva, e conseguir converter isso em algo que me dê um retorno monetário, né? Abrir a empresa propriamente. E ali, para você conseguir entrar no ramo automotivo, é algo muito difícil, porque geralmente é algo muito nichado, no sentido de, você é um vendedor de carro. Então, poxa, já tem aquela imagem ruim. Sim. Aquela aquele cisma, cara né? que vai passar a perna, entendeu? Aquele cara com as correntes, ou a camisa aberta, sabe? Então, então, e é muito difícil. E para trabalhar também nessa área que a gente é voltado hoje, que é mais pro luxo também, é mais difícil ainda. No sentido de, poxa, eu vou ter que comprar um estoque de carros caros, abrir uma loja, algo do tipo. Então, para você conseguir começar realmente de uma maneira mais viável esse negócio, eu falei, cara, então eu vou para essa parte de consultoria técnica, que eu não vou precisar de um investimento muito alto para começar. Vou vendendo serviços e tudo mais, e à medida que eu vou sendo conhecido no mercado, eu vou migrando para outros nichos automotivos. Então foi isso, a Raikars no início ela surgiu como uma consultoria no sentido de as pessoas me procurarem para justamente ter um feedback técnico do que ela está comprando, do que ela está querendo comprar, para saber se não está sendo enganado ou não. E posteriormente, essas próprias pessoas acabavam voltando, pô, Bruno, eu já comprei o carro, agora quero vender, você não conhece alguém que possa ser um potencial comprador ou algo do tipo? Você faz esse intermédio de câmbio aí. Exato. Aí foi vindo a parte de vertente de vendas da Raikars. Sim, que caia onde você queria. Exato. Entendeu? Que você conseguir vender sem você precisar ter um estoque próprio. Entendi. Entendeu? Mas basicamente assim que surgiu a Raikars, e esse é o nicho que ela segue hoje. A parte da consultoria, como é que funciona assim? Eu quero comprar um carro. Tem especificadamente ser um carro de alto padrão, tal, que você trabalha, ou qualquer tipo de carro? Qualquer tipo de carro. Qualquer tipo. Qualquer tipo de carro. O padrão de checklist, de coisas que a gente vai verificar, ou coisas para te indicar, ele segue a mesma coisa e indifere do... Aí eu encontrei um carro. Você vai lá, faz a vistoria, como é que funciona essa parte? Exato. No caso, geralmente você vai me procurar via WhatsApp, telefone, algo do tipo. E aí você fala, Brunão, cara, tem esse anúncio aqui no site de anunciados automotivos, para não dar créditos aqui. Então, o que você acha aqui? Tá longe? Você pode ver para mim? Aí eu vou fazer um orçamento baseado na distância que o carro está. Distância, no caso de deslocamento, o carro está em Bauru, o carro está em São Paulo. Você vai ter que sair daqui e ir para lá. Exato, vou ter que ver pessoalmente. A gente vai fazer o orçamento baseado nessa distância que a gente vai ir para ver o carro e propriamente fazer a vistoria pessoalmente. O que é a vistoria? Eu vou ver a parte mecânica, parte elétrica, funcionalidade, se o carro tem passagem por leilão, se ele já foi batido, se a roda que está naquele carro deveria realmente estar naquele carro. Essa parte mais bem específica, porque como o carro propriamente ali, nós estamos sendo contratados para ver o carro, você tira muito daquela questão da paixão de quem está comprando. A paixão,
ela acaba te iludindo. Aquela coisa, sou doido no... Como é que é o nome daquele carro de teto solar lá que todo mundo quer o estilo. O estilo. O Skyway. Isso aí é a cara de todo mundo. Sou doido no estilo, né? Aí todo mundo, quando pega o estilo, o que acontece? Sou doido pra vender. Meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Travou o teto aberto. Travou o teto aberto, nossa, 700 conto, uma manutençãozinha. É uma coisa quando andar de moto com o teto aberto, né? Exato. E aí você acaba querendo se iludir. Você fala, poxa, eu vou lá pra São Paulo, vamos usar esse exemplo, vou ver um estilo vermelho, que é o meu sonho. Aí você chega lá, o carro é um estilo vermelho, tem o teto do jeito que você quer. Nossa, mas tem esse raladinho, mas isso aqui é o quê e tal. Você tá na ilusão de pegar o carro, sair e realizar seu sonho. E ali é o momento que você acaba fechando o olho pra muitas coisas. Aí o carro tem mais reboco que minha casa. Exato. Entendeu? Seja às vezes por falta de conhecimento técnico ou às vezes porque você simplesmente não quer saber daquela informação. Você tá na ilusão, beleza, e o valor é quanto? Ok, fechou, vai embora. E às vezes você cai num golpe, você compra um carro de leilão, você não sabia, você compra um carro batido, você não sabia. Mas então, nessa questão do leilão, tem algum ponto do leilão que vale a pena? Na minha opinião, o leilão vale a pena pro primeiro comprador. O que é? No caso, você vai lá na leiloeira, pessoalmente, e você fala, não, vou comprar este carro. Às vezes a FIP do carro é 100 mil e você que está comprando o carro lá, você vai pagar 50 mil. Aí vale a pena. Depois disso, quando você for vender o carro, como você já pagou barato, e você sabe que geralmente leilão você vai vender abaixo da FIP, o mesmo abaixo da FIP ali você consegue ter um lucro. Tem muita gente que vive disso hoje e vive bem disso. Você fala, poxa, eu comprei por 50, vou dar um tapinha ali, vou fazer uma revisão básica, tal, vou fazer uma higienização e vou vender por 70. A FIP ainda é 100, você ganhou 20 mil. Entendeu? É bom, né? Só para pegar e repassar? Exato. Você pegou e repassou, passou pro Júnior. Aí o Júnior comprou por 70. Aí o 70 já, lembrando, você comprou na FIP do mês de dezembro. Já são 4 meses, já desvalorizou mais. Aí o Júnior pagou 70, ele não vai vender por 70, vai querer vender por 75, por 77... E aí a diferença para um carro sem leilão já começa a ficar menor. Já começa a ficar mais difícil de vender o carro ou, propriamente, você não tem um lucro tão alto, se for a sua intuição. Né? Então, por exemplo, se o Júnior não tiver a intuição de vender o carro para ter lucro, vai ser difícil ele vender um carro de leilão por 80%, 85% da FIP. Entendeu? Porque pode ter carro sem leilão, às vezes num estado não tão bom quanto o dele, mas as pessoas não querem sem leilão. Então a diferença é muito pouca. Entendeu? E aí começa a querer sobressair essa questão de valores. Nessa daí de entrar em contato com você, já teve algum golpe que você caiu nessa? Teve tentativas de golpe. Como é que foi? Falei pra gente. Tem essas questões de, por exemplo, da OLX, por exemplo, que o cara fala, você vai pagar pro meu primo, a moto tá no nome do meu irmão, e aí você vai pagar pro tio-avô. Nossa! Entendeu? Então, essa questão, você acaba ficando meio velhaco, porque todo dia você recebe alguma coisa. Então, essas tentativas de golpe, você já acaba cortando no início. Mas, tem muita coisa, E justamente por causa disso que as pessoas acabam procurando. Às vezes o cara fala, cara, tem esse carro, negocia pra mim, eu pago até tanto. E se ele aceitar, você vai lá fazer a vistoria e embarca esse carro pra mim aqui em outro estado. Entendeu? Então o cara já não tem a paciência já não tem mais saco pra aguentar. Tipo, se é golpe, não é golpe. Exato. Não, vou passar pra alguém que vai fazer todo esse rolê pra mim. Exato. Vou colocar um cara na frente ali pra tomar essa posição e conseguir negociar pra mim sem eu ter o risco de ser passado pra trás. Pode crer. A galera tá realmente se evoluindo muito nessa questão de golpe. A galera se empenha. Qual é o carro mais requisitado? No meu nicho hoje, BMW 320. É o que aparece mais. É o que tem mais no mercado também, nessa faixa aí de 150 até 220, dependendo do ano do carro. É o que a galera geralmente procura mais. Geralmente, seja molecada, que quer a 320 da versão mais... eu já, tipo assim, você falou esse daí, mas eu vejo muito na rua, deve ser pela causa do preço, mas a X1. Boa, ótimo carro. Mas há uma grande procura também, né? Cara, com a X1 nova... acabou as antigas... O que acontece? A BMW, ela acaba fazendo o facelift. Facelift é quando muda a frente e a traseira do carro. Sim. Só. Que deixa o conjunto óptico mais novo e tal. Meio que o carro não mudou nada. Exato. Só um farolzinho que deu uma arredondada um detalhezinho outro ali. A BMW, geralmente, ela faz a cada 3 anos. Um facelift grande. 3 anos e meio. Então, quando você tem uma BMW, por exemplo, 2020...
ela já tá defasada da 2024. E muito. Você olha pro carro e ele tá com uma cara de velho. E acaba desvalorizando muito. Então a X1, quando saiu a nova agora, que tá uns 300 mil, Só. 350, se você for pegar zero, tal, ela acaba sendo extremamente agressiva, visualmente falando, e as outras ficam com uma cara de velha absurda, que faz com que o mercado também derreta das outras. Sim. Então, é o que eu te falei, da FIP lá. A FIP desses carros, ele está num patamar, mas o valor de venda dele é ainda mais baixo. Entendi. Então a galera quando que tava buscando antigamente a X1, com a saída na nova, eles já deram já Exato. estão meio que cientes da maior desvalorização, já começaram a dar um upgrade nas opções. Exatamente. Ou acaba indo para algum modelo diferente, Similar ali. ou outra montadora, algo do tipo. Ele tenta buscar soluções para não perder tanto dinheiro, né? Porque o mercado, ele acaba, essa questão de luxo também, ele acaba derretendo bastante. Então, uma experiência que eu tive com ele, eu tinha um sonho, né? Eu falei, ele passou um feedback muito da hora que eu não esperava, sabe? Você vê a tamanha importância do profissional nessa área. Eu falei pra ele, cara, ó, daqui um tempo, em nome de Jesus, vou dar andamento nos projetos e vou me aposentar, né? Tipo assim, de alguns ofícios, né? Vou continuar trabalhando em outros. Mas eu quero comprar uma Mercedes. Falei pra ele. Duvido, não sei. Não compra. É mão de vaca, é assim, ó. Não, Que mas isso? é porque eu não Tá com o compro. Celta Eu não ele tinha 12 compro a anos, comprou o prazo, Celta, amigo. ele tem 30 agora. Amigo, eu não compro a prazo. Se eu for comprar, vai ser à vista. Esse Mas, Celta aí enfim. foi do avô dele, até agora. Vai ser da minha filha. Vai ser É herança, né? herança de É família. passando. Vai dinheiro não, pai, é Celta, dá um Celta. O único dono. Então, mas enfim, aí voltando ao assunto sério, eu falei pra ele, cara, eu tenho esse projeto de vida e futuramente, em nome de Jesus, então bem próximo, eu vou querer comprar uma Mercedes. E aí eu tava pensando a C180, né? Eu falei pra ele. A C180 é um carro que eu acho bonito, é um carro que eu sou mão de vaca, então um valor acessível comparado aos Passou demais. de R$1.000, você não compra. Não, Tem parcelado 5 vezes. parcela de 5. Mas enfim, aí eu falei pra ele, falei, cara, eu quero ser 180 e tal, você dá uma olhada aí pra mim, um conselho, né? Aí ele falou, ele foi muito sincero, aí ele abriu meu olho nos pontos que jamais eu ia imaginar, sabe? Ia ser surpresinha quando eu comprasse, quando acontecesse, quando eu comprasse, ia ser a surpresinha, né? Aí ele falou assim, ó, por que você não pega, foi a 200, né? Exato. Você não pega 200? Eu falei assim, porque é mais cara. Aí ele falou assim, não, mas é mais caro, pouca coisa, em compensação, tem vários problemas crônicos que não tem na outra. E aí ele falou de uma parada que, tipo assim, ó, você pegou esse carro aí, você vai ter que separar uns 10 mil na conta para quando essa específica peça dá problema. É. Porque é crônico dessa marca, dessa... E eu fiquei, caramba, cara, como que eu jamais ia saber na parada dessa se não tivesse uma pessoa técnica para me passar essa informação? Já passei por isso também, uma vez eu ia pegar um carro, eu perguntei pra ele também, mano, esse carro aquece isso aqui, faz aquilo, e eu ia pegar o carro, ia se estrepar, mano. Cada um tem seu estilo maré. vermelho, né? Uma maré, você ia pegar? Aí, Fê, mas hoje qual que o carro você tem um sonho de ter ainda, mano? É o 180, não comprei ainda. Mas agora a gente falou que é o 200, né? Eu vou ter que pular pro 200 antes do Você pode 180. ir pra ser 180, que você já tá ganhando bem. Você já Não, tem como deixar não, esses não 10 tem- mil separados. Não tem essa de ganhando bem. Ou você pega uma C180 mais nova. Tem Mano, eu tô todas na essas brisa de possibilidades. Jeep, tá ligado? Jeep, Nossa, acho muito top, mano. Renegade, Menzinho. Não, benzinho. Pô, meu. A nave, a nave. É nave, meu. Mas qual Jeep que você tem? Mano, pensado de primeiro eu comprar? comecei pelo Renegade. Falei, não, é muito top. Só que eu sei que ele não é top. Assim, Por quê? com o motor dele é a mesma coisa que eu comprar um Uno, né? Depende. Normal. Vai lá, vamos o técnico, fala aí. Depende, Renegade. Renegade, vamos pro Renegade. Renegade. Fazer o corte do Renegade. Ô, Menzinho. Ô, Menzinho, ai, não, escuta, meu. escuta o Ah, técnico não, falando. Corte do Renegade. O Renegade, ele realmente foi muito hostilizado na época que ele foi lançado. Porque era um carro com impacto maior, era um SUV, né? Era da marca Jeep. Então, Jeep, se você já imaginava aqueles carros grandes americanos. Parrudo já, Cherokee, subindo o poste. Exato, tudo, Wrangler e todos os carros desse tipo. E o Renegade ele veio com uma proposta urbana. A Stellantis, a Fiat, quando lançou esse carro, cara, é um SUV urbano. Você vai fazer off-road. Tem a versão lá off-road, mas não é a pegada do carro. E eles lançaram com o motor 1.8 e-torque, que é o motor Fiat. O mesmo motor do Bravo, do Argo, saiu 1.8, enfim. É um motor antigo, de concepção antiga, aspirado e tudo mais. O motor é bom, a manutenção dele é barata e tudo mais. Só que o carro é um carro pesado.
Então, quem entrava no SUV imaginava toda essa questão de, nossa, é um carro potente, é isso, vou para qualquer lugar. E sentia um pouco o peso do carro, essa questão do 1.8. E por ser um motor de concepção antiga, aspirado e tudo mais, não tem injeção direta, não é sobrealimentado, é turbo, né? Ele acabava tendo um consumo alto também. Fora que o Renegade é um carro quadrado. Então, aerodinamicamente, ele também não era o ideal. Ajuda, né? Entendeu? Então, essa questão do consumo, o peso do carro, então, tudo mais fez que queimasse um pouco a fama do Renegade. O porta-mala é pequeno, o porta-mala do Celta é maior do que o Renegade. Caramba. É. Aqui Celta é nave, né? O Renegade não falando sobe de uma carro. Celta, né, parceiro? Exato. Celta é vida, né? Exato. Estamos falando de, enfim, outro patamar. Mas tem outras versões boas também. E o Renegade é um carro honesto. Essa casa de 60 mil é um carro que não vai te dar muita dor de cabeça. Hoje, se você quiser investir mais dinheiro ainda, tem a versão 1.3 turbo. É outra concepção, bem mais forte, bem mais econômico, motor mais moderno. Então, não tem mais essa questão de, o Renegade, menzinho, tal. Cara, enfim, tem que ser o que faz sentido pra você. Ele não sobe uma rabanceira de lama igual um uninho com a escada em cima. Mas se a sua necessidade for essa, você vai ter outra opção, você, entendeu? O carro, ele tem que te vestir, entendeu? Engraçado eu acho, pelo menos, né? Nessa questão desse carro aí, é o extremo dele, né? Que, tipo, tem ele que... É um carro excelente, só que aí as críticas comparativas com os demais, né? Acabaram detonando a história dele, né? Porém, aí já tem a sequência dele, que é o Compass. Que aí é uma máquina, né? Máquina, muito barãozão, mano. Ignorância. Mais ou menos. Tem os poréns? Tem uns poréns. O Compass, ele teve um problema crônico muito grave nos primeiros anos. A versão 2.0 dele, a versão Flex, ele utilizava um trocador de calor. Pegava o óleo e a água do motor, né? O óleo do câmbio e a água do motor. E ele fazia literalmente a troca do calor. A água circulava por dentro dessa peça. E essa peça, em contato com o ambiente, fazia a troca e refrigerava o sistema. Esse trocador de calor, ele, com o tempo, foi descoberto que ele tinha um problema de... Ele acabava rompendo. Então, a vida útil desse trocador de calor não era muito longa. E o que acontecia? Quando esse trocador de calor rompia, lembrando, vinha o óleo por um lado do trocador e a água do outro. Nossa, bagaceira. E quando rompia, era uma parede no meio e misturava água e óleo. Que lindo, hein? Entendeu? Só o mingau. Exato. E quando você descobria isso, seu motor já foi pro saco, um motor novo é o valor do carro, enfim. Isso acabou queimando bastante. Hoje já existem soluções, a própria Stellantis, a própria Fiat, a própria Jeep, né, que a Fiat é dona da Jeep. A própria Jeep já colocou um trocador mais eficiente, né, o que eles chamam de recall, né? Já substituíram, e nas versões mais novas já saiu de fábrica com isso corrigido, mas se você for comprar um usadinho, vai lá, faz uma pré-compra, vê se não tem um mingauzinho lá no arrefecimento quando você for comprar o carro, porque a conta vai ser salgada. Com recall agora os... Os antigos tiveram recall, né? E os mais novos já saíram de fábrica com isso corrigido. Por que nunca mais fizeram um carro igual o Uno? Porque o Uno é uma aberração, né, meu? Mano, ele é fora do normal. Eu subo um monte com ele, meu amigo. Não, sabe ainda. Ele é bom. Mas o mais incrível é que se você joga uma escada em cima dele, ele até voa. Não dá. Você pode pôr uma Lamborghini lá que pega. Da cara. operadora na porta também. Caramba, aí já era. É que nem mulher de bis. Já viu mulher de bis? Você pode chegar com o que for do lado, você não alcança, parça. Não cansa. É incrível. Não, vê a mulher de bis. É o mesmo comparativo do Uno, é a mulher de bis. Tá certo. O Uno acho que volta ainda. Mano, ele é muito bom. Ele é muito bom, mano. É a cara do Brasil, é igual o Gol. Se você ficar sem Uno no Brasil. Por que ele é bom desse jeito? É um carro leve, a cara do Brasil, mano. Mas cara. É feio. Não, mas suado. Devido às proporções, nós somos um país, né, subdesenvolvido, né? Então, é um carro de manutenção barata, é um carro leve, vai pra todo quanto é lugar. É um carro uma excelente opção para o trabalhador e para todo mundo, exato, né, na verdade. Não, para trabalho ele não tem melhor, não. Não tem. Não, excelente. Se quebrar ele aqui, você compra uma padaria ali, a peça ali, 3 pãozinhos e já era. Boa, esquece, não tem que. Mas se quebrar, o cara tem que estar andando pra ele. Nossa, meu. Tem que ter muita vontade. Faz 6 anos que o cara dando sem óleo. Tem que estar quebrado há 5
5 meses e o cara não ter arrumado mesmo pra parar. Mano, porque é difícil, cara. Não, tem que ter muito ódio no coração pra conseguir. Não, tem que ter. Não, o cara tem que ter rali, cara. Eu falo a mesma coisa do Celta. O Celta mesmo é uma parada, velho. Não sei se é porque eu sou muito fanático. Amante do Celta. Não, amante. Eu gosto, Celta, eu gosto. Até um poste, né? Cara, eu dei no meio do poste, quase que eu saí andando, velho. Quase que eu peguei... Acabou a luz da cidade, mas não acabou o céu. Não, eu só não saí andando porque vazou toda a água do radiador, fiquei com medo de queimar o motor. Senão eu tinha saído andando. Meu Deus. Não, chega. Tem que vir a ser 180, né? Já passou essa fase. Passou, agora passou. Vamos atrás dessa outra fase agora. Vamos. Um carro bom hoje para as molecadas que quer ostentar, mas não tem muito dinheiro. Valores. Muito dinheiro é... Um molecada que tá com 18, 19 anos, que quer pegar um carrinho pra sair pegar uma mina... 50 mil reais. Até uns 50 mil. 50 mil vivendo só uma vez na vida? Cara... Ninguém pega com 18 anos e dá um carro de 50 mil, mano. Ah, pega. Tem uns loucos. Cara, tem uns loucos. Tem molecada comprando o Azira 3.3 V6. E a nave monstruosa, né, velho? Colocando escape direto pra roncar. É um carro ok. Não tô falando de manutenção, não tô falando de consumo. É 50 mil pra chamar atenção, mesmo. Molecada. É isso, entendeu? Tem Azira, você pode andar de Azira, você pode andar de Jetta 2.5. Entendeu? Honda Accord, até os Civics aí é que subiu bastante, né? Valor de Civic, Golf, não dá nem pra pegar direito. E a história do Jetta, referência com Santana aí, que eu já ouvi falar. O Santanão? É que o Jetta é um ótimo carro. Vamos falar, o Jetta é o sonho de consumo de muita gente. Tô falando daquela geração entre 2014, 2013 até 2017. Só que o Jetta, ele teve basicamente 3 versões. Teve a versão 1.4 turbo, teve a versão 2.0 aspirado e 2.0 turbo. O 2.0 aspirado era o motor de concepção antiga da Volkswagen, se eu não me engano é a 111, que tinha 106, 110 cavalos. Então, quando você olha a roupagem de um Jetta, você fala, nossa, isso é carro, isso é nave, isso anda, nossa, dá pau em todo mundo. Só que você, na realidade, está falando do TSI, que é o 2.0 turbo. O aspirado, querendo ou não, a galera zoava, é um motor de concepção antigo e falava que era o motor do Santana. Só que não, o motor do Santana era um AP, não tinha nada a ver. Mas e quando você comprava um Jetta e ele não andava tanto ainda, você fala, cara, é um carro, enfim, eu tô sendo enganado aqui. E a galera do mercado também... Era uma ilusão no mercado por ser uma nave monstruosa na pista e tinha sua versão específica que era assim. Exato. Né? E as versões básicas, dependendo, não tinha nem o banco de couro com os recortes inteiros, o farol não era de xenon, não era de projetor. E se você pegasse um Jetta sem teto solar... Aí é o famoso Santanão. Santanão mesmo. Santanão, porque, cara, parece um Voyage grande, vai ser ruim de venda, é um Jetta, mas não tem cara de Jetta, não tem o DNA do Jetta, então o pessoal acabou ficando com esse preconceito. Acho que todo mundo quer o TSI. E qual um carro de luxo, cara, que você fala, mano, é só ilusão e por quê? Só ilusão? Que todo mundo acha que é o top, mas não é. E tem seus problemas crônicos aí. Queima. Vamos queimar. Não sei, cara. Tem muita opção bacana no mercado de luxo também. A X1 foi um exemplo. A X1 você acha que é uma bucha? Depende da versão. Já teve amigo meu que gastou 70 mil no motor da X1. Caraca. E o carro valia 60. As primeiras X1 ali, essas que aparecem no Marketplace por 50 mil e tal. Eu vi muito já. Entendeu? Essas aí, elas têm um problema de lubrificação. Esses motores mais antigos aí. E geralmente, o que acontece? O primeiro dono, que é o cara que tira da concessionária, tem uma certa condição financeira de manter o carro. O segundo, possivelmente sim. O terceiro, já não tem muita certeza. O quarto, você vai perdendo talvez a qualidade monetária para conseguir manter um carro desse. Um carro de 50 mil, a X1 de 50 mil, não equivale à manutenção de um Onix de 50 mil. Quanto que custa a X10 hoje? Falei, 350 mil. Então, a manutenção equivale a um carro de 350 mil. Então, qualquer coisa que você for fazer de manutenção, se você for colocar uma peça boa, de qualidade, é um valor extremamente alto. E aí, esses carros vão caindo na mão de pessoas que já não têm muita condição de manter, ou às vezes não sabe que precisa manter do mesmo jeito, coloca a gasolina de posto em qualquer lugar.
carro começa a dar bucha e chabu, e aí, enfim, o carro acaba sendo queimado no mercado. X1, Q3, essas 320 F30 mais antigas também, enfim, acaba queimando bastante. Você falando aí, uma pergunta, uma curiosidade minha, né? Mas acho que seja bastante gente aí. O mercado automotivo agora, pelo menos do popular, a parte mecânica, tá vindo com umas propostas diferentes, né? Aí eu ouvi falar já do motor do 3 cilindros, tal das correias banhadas a óleo. O que você tem a dizer disso aí? Sua opinião técnica sobre referente a essas inovações assim. Essa questão de inovação, geralmente ela é movida, a maioria das montadoras, por normas europeias ou normas de poluição, emissão de poluentes. O carro, a montadora, ele tem que regir uma certa regra, ele tem que atender para que o carro seja lançado, por questões de poluentes, consumo, ele tem uma série de regras que ele tem que atingir. E essas regras, com o passar dos anos, elas vão ficando cada vez mais restritas. Então é necessário que o motor seja, no caso, cada vez menor e mais eficiente, para que ele consuma menos e anda mais, polui menos. A tecnologia está aí para isso. Eu acabei trabalho muitos anos em indústria também automotiva, desenvolvimento de peça, então a gente acaba acompanhando de dentro como que funciona esse teatro, né? Existe sim uma necessidade de mercado, é bacana porque, poxa, antes você tinha um motor 2.0 para você chegar em certa potência e bebia exacerbadamente, e hoje o motor 1.0 turbo anda mais do que o 2.0 aspirado, dependendo do carro. Fora que o consumo vai fazer 20 por litro, por exemplo, entendeu? Só que esses motores, eles estão cada vez mais frágeis, sim, mas também é necessário uma mão de obra mais especializada para trabalhar com esses motores. Não dá para levar no tião da esquina, que fazia o golzinho quadrado lá, se ele não tiver a ferramenta adequada, por exemplo, para trocar a correia banhada a óleo de um Onix turbo, entendeu? Vou trocar um sistema de VVT de um Up. É uma mão de obra mais específica, é algo mais detalhado. Hoje tem muitas oficinas boas no Brasil, especializadas, boas mesmo, referência. Só que, enfim, o cara que realmente era o cara negligente, que tinha, por exemplo, o Santanão lá, que, cara, coloca o óleo, gasolina e é nóis. Solta a bucha. Não dá para ter esse mesmo tipo de comportamento. Tem que ser mais cuidadoso. Exato. Fora que ainda é muito sensível para a gente descobrir como que isso vai envelhecer, né? Tá sendo muito novo. Sim. Questão downsize, motores turbo, né? Em 3 cilindros. Então, o tal do motor 3 cilindros, eu sou leigo, né? E eu sou meio matutão, sou meio do mato. E eu fico imaginando um fogão de 3 bocas. Não vai dar certo. Você já viu um fogão de 3 bocas? Não. E um motor de 3 cilindros, velho? Mas é bom, cara. É bom? Tem essa eficiência. Hoje, por exemplo, tem um Corolla GR. Ele é 1.3 e ele é 3 cilindros. Caramba. É um carro de 390 mil reais. E Corolla é renomado, né? E é a versão semipista, que é o Corolla GR. E é um carro, cara, japonês, certamente foi testado milhares de vezes em diferentes ranges de teste possível e tá aí validado. Casinho, Up, enfim, tem várias coisas no mercado hoje aí que não vão deixar na mão. Cara. E como é dirigir um carro de luxo no Brasil e fora do Brasil? A diferença? As pistas, as lindas pistas do Brasil. A diferença é que na maioria das vezes o carro de luxo aqui é o carro normal de lá. Estamos falando na Mercedes 200 aqui. Aí a tiazinha vai fazer a limpeza na casa ali, ela chega de Mercedes 200. Exato. Tipo assim, você vê a experiência de, poxa, eu vou para os Estados Unidos. Cara, é bizarro. Você chega, a menina da limpeza chega de Subaru 2018. Pode crer. Entendeu? O carinha da produção chega de Mercedes 2020. O nosso dinheiro, infelizmente, ele é muito desvalorizado aqui no Brasil, né? Então, por isso que a gente realmente busca alternativas para conseguir ter um melhor custo-benefício. Nessa caminhada sua, você já foi em quantos países? Fui uns 6 países, 6, 7 países. Aonde? Foram Alemanha, Dinamarca, Suécia, Suíça, México, Estados Unidos, 6. Caramba, hein? Bacana, um pouquinho rodado. Um pouquinho. E é legal, essa parte automotiva, você vê, cara, na Alemanha, poxa, o seu Uber chega de Mercedes. Caramba, Estados Unidos, você chega de Escalade lá no aeroporto, você fala, nossa, que extraordinário. E no Brasil é mais difícil você ter acesso a isso, né? Fora que você é muito visado, as ruas não estão preparadas, dependendo do carro que você tiver. Então, essa questão da rua, tipo, o carro foi desenvolvido lá,
as ruas extremamente... Lisa. Tapetes, né? São tapetes lá fora, né? E aí você, vamos supor, o cara tem uma condição, eu quero comprar esse carro, tal. Vou dar o comparativo, depois eu quero que você conte a história do Volvo lá. Então eu vou comprar um Volvo, qual que era o Volvo? Era o X60, eu acho. Não lembro. Era o que eu peguei? Sim. Era o S90. Então, vou pegar um Volvo S90. Uma barca, um negócio monstruoso, né? Só que o Brasil não tem estrutura para poder... Eu, pelo menos, vendo pelo menos da minha rota, da minha casa até o estúdio, do estúdio até o trabalho, enfim. Eu acho que esse carro não ia aguentar a pancada, tá ligado? E ele daria uma dorzinha no seu bolso. Ele até aguentaria, mas no momento que ele não aguentar mais, a facada vai ser muito grande. A questão é o seguinte, por exemplo, montadoras como BMW, Audi, Mercedes, eles têm fábrica no Brasil. A gente fala carro importado... mas a maioria é fabricada aqui. BMW, por exemplo, produz 320 desde 2014 aqui no Brasil. No Sul. Então, por exemplo, esses carros mais de entrada de Mercedes, Audi, BMW, são as marcas mais populares, digamos assim, no mercado de luxo, eles já são bem nacionalizados. Então, o desenvolvimento da suspensão já é o que a gente chama de tropicalização, né? Ele já é adaptado para o Brasil, o carro já é flex, dependendo. Não recomendo você colocar álcool mesmo assim, mas no caso do combustível, né? Coloca uma pódio no seu carro, por favor, se você tiver um carro desse nível. Mas ele já é tropicalizado justamente para ele ter uma melhor absorção do mercado nacional. Os carros propriamente importados, que realmente vai vir da Europa, vai vir dos Estados Unidos, aí vai sofrer com gosto. Porque ele foi desenvolvido... Para rodar lá? Para rodar lá. Tapete. Se a gente falar de suspensão, é exato. É o tapete. É o autobahn, não tem uma ondulação, não é nada, é o perfeito. E é assim que ele sai do porto aqui do Brasil, já passa na primeira valeta, já era. Entendeu? Se a gente falar de combustível... Se a gente falar de combustível, é um carro que foi desenvolvido, o motor foi desenvolvido para andar com combustível de alta octanagem. Não com água, né? Eu fiquei com esse gritinho na cabeça agora. Que coisa. Que foi isso? O carro tá... Não, como é que é o gritinho? Falando tubarão, parece travesti, agora começa a gemer. É um tubarão aí, não passa lombada, é um golfinho, né? Tá meio estranho. Então, por exemplo, combustível. O carro foi desenvolvido, a engenharia alemã, americana, desenvolveu durante anos o carro para ter uma concepção com combustível de alta octanagem ou simplesmente 100% combustível, 100% gasolina. No Brasil, por exemplo, a nossa gasolina tem 27% de álcool. Então, meio que todos os carros já são flex. Vou usar aspas aqui. Mas só aqui? No Brasil, só no Brasil. Mas lá é 100% gasolina. A maioria dos países de primeiro mundo são 100% Meu irmão, gasolina. nós tá no Brasil que a gente faz nossa própria comida e vende e compra a própria comida que a gente vendeu. Você falou 27% água, ou 27% álcool. Eu vou falar assim, 27% água também é meio que normal aqui. É normal. Então, literalmente misturado e existe um projeto de lei em aberto hoje para eles aumentarem para 30%. Caramba! Então, quando você coloca a gasolina lá hoje, é 27% de álcool. Se você pegar lá e conseguir destilar cada um, você vai ver que tem 27% de álcool. Eles fazem isso justamente para compensar o aumento da gasolina. Então, caso contrário, se fosse 100% de gasolina, se você fizer uma regrinha de 3, se hoje é 6 litros, deveria estar R$ 7,00 o litro. Você não coloca 100% de gasolina no seu carro hoje. E o problema é esse. Por exemplo, carros que são flex, como é a maioria dos carros hoje, ele acaba não sentindo muito essa diferença. Por mais que um carro, por exemplo, 100% a gasolina, ele vai ser sempre mais eficiente do que um carro flex. Porque ele foi concebido justamente para ter a melhor otimização possível. E não toda hora trocando de combustível. E o combustível é melhor queima, né? Exato. E não toda hora trocando de combustível e tudo mais. Na realidade, o etanol é melhor. É melhor que o gasolina? Ele gera até mais potência. Não sabia. Exato. Carro preparado, por exemplo, você vai preparar um carro de arrancada ou esses stages da vida, as preparações mais extremas você vai colocar só álcool. Porque ele tem uma queima mais eficiente, ele gera até mais potência e por isso que o consumo dele é menor também. Por que um carro só gasolina a gente não pode colocar álcool nele? Um carro só gasolina? Não pode colocar álcool, só álcool. Porque você falou que só gasolina. Eu tô pensando nisso agora. Não tem, por exemplo... Você falou uma merda e eu fiquei assim, meu Deus, o que eu falei? Você pode olhar lá do tanque, vamos seguir o fluxo. O combustível vai passar por uma bomba que não foi feita para pressurizar, por exemplo, a gasolina ou álcool, vice-versa.
Dependendo da mangueira, o álcool ser mais agressivo, a mangueira linha de combustível, o álcool ser mais agressivo. Os bicos têm que ser trocados, são bicos especificamente para um tipo de combustível ou outro, fora propriamente a queima ali do combustível. E o principal, a ECU do carro, que é o cérebro do carro, ele tem um mapa de injeção, um mapa de combustível que é preparado especificamente para um tipo de combustível, ou flex, que ele vai tentar variar ali e entender. O sensor vai entender, ele colocou álcool agora. Então eu vou ajustar o meu mapa para queima de combustível sendo álcool. Ele colocou num postinho ali agora, ele consegue reconhecer como está sendo a queima e se autoajustar. Mas é por diversos dias assim que você não pode colocar diesel no BMW. Não, porque, saiu uma reportagem uma época de um cara lá do Nordeste lá, que ele conseguiu descobrir um jeito de colocar água, só água. E ele sumiu, o cara sumiu. Você tem noção? Eu já vi várias histórias nesse sentido aí, mas eu não acredito não. Não, pior que é verdade. Santo, o cara simplesmente sumiu, mano. Não, ele inventou a parte pra colocar água, o carro dele andava água, o governo descobriu, o maluco sumiu. Então, ninguém sabe onde tá ele. Vamos explicar essa questão da água aí. Não é a água indo para dentro do motor. Era pressão. O carro ele era movido a hidrogênio. O que tinha? O carro tinha um separador de moléculas que separava a molécula de hidrogênio do oxigênio. H2O, água. Então, ele fazia essa separação e o gás de hidrogênio que era injetado para dentro do sistema. Nessa concepção, pelo que eu me lembro, ele nem tinha tanque nem nada, era 100% utilizado. Ele jogava água lá no tanque aí fazia a separação. Hoje existem concepções de montadoras, mas são projetos, por exemplo, a Toyota com o Prius, algo do tipo, uns projetos muito iniciais ainda, porque não tem muito desenvolvimento ainda para essa parte. A galera está focando muito em carro elétrico agora, então estão buscando outros tipos de solução. Mas era movido a hidrogênio. É isso que ia chegar. E os carros do aval aí, tal? Qual que é a qualidade e os malefícios desses carros? É muito recente ainda essa questão da chegada do mercado chinês, na minha opinião, com qualidade. Antes a gente tinha Jack Motors, você lembra? Na época do Faustão. E não era um carro ruim, né? Não era, mas só a questão que não tinha mercado, era né? o acabamento também. E outra, aquela coisa... eu falo... Nós, brasileiros, a gente é muito apegado ao que, tipo, esse aqui eu não conheço, Exato. Esse aqui é do Japão, já fica ligado no Xing Ling, no pastel que você come na feira lá e fala, bom, isso aqui não presta. Vai ligar o carro, esse cara é muito bom para fazer pastel, ele é muito bom para fazer produto Paraguai lá, réplica, agora para fazer carro eu não confio não. Vai ligar o carro, começa a tocar a música da Hello Kitty, tá ligado? Igual aquele celularzinho lá que você aperta. Cara, não é à toa que a China anualmente vem crescendo 5%, 7% do PIB. É algo extraordinário. Se você puxar a última vertente econômica, a China é líder, obviamente, globalmente, e a cada ano é 5%, 7% de crescimento. Então, é um mercado que se reinventa. Essa questão do Xing Ling e tal e tudo mais, quando a gente fala desse nível de carro, por exemplo, o BYD, o Haval e tudo mais, cara, é outra pegada. São carros de construção para um nível de valor ali do carro excelente. Entendeu? Acabamento excelente. Só que, na minha opinião, ainda eu não consigo enxergar o mercado daqui a 5 anos, 10 anos com esses carros talvez sendo comercializados como outros modelos importados. Justamente por essa questão do preconceito. Sim. Quando você está dentro da bolha ali, por exemplo, do BYD, a bolha que eu falo de proprietários ou quem está querendo comprar o carro, quando você começa a pesquisar, você fica apaixonado. É um carro de qualidade. No início tinha uma questão, poxa, eu bati o carro, vai faltar peça, não vai. Algumas revendas ainda têm isso, mas na maioria dos grandes centros hoje isso não é um problema. A BYD trouxe estoque de peças e tudo mais para suprir, porque vende muito e vende com força esses carros, entendeu? Não vende à toa, entendeu? No brasileiro, é o que eu te falei, o dinheiro está sendo desvalorizado. Então, você vai colocar a sua grana, colocar 100 mil, 150 mil no carro, você pesquisa muito antes de fazer isso. Entendeu? Por mais que você tenha dinheiro, você vai pesquisar muito para fazer isso. Então, quando você olha para dentro da bolha, ali no sentido de, poxa, eu estou só consumindo esse material aqui, é um carro bom, é um carro elétrico, faz sentido e tudo mais, é perfeito, a conta fecha. O problema são as pessoas de fora da bolha querendo opinar. No sentido de, esse carro não presta, é chinês. Cara, tem experiência, vê se faz sentido para você,
Se você, como consumidor, faz sentido o carro elétrico, se não faz. O mercado brasileiro ainda, eu acho que não está preparado em termos de estrutura para ter um carro elétrico. Mas, no geral, acho que a gente só está tendo um crescimento exponencial, principalmente com a vinda desse mercado chinês, fora que tira as outras montadoras da zona de conforto. Você tem um BYD Dolphin, um Mini, sei lá, por 115 mil. Aí você tem um Fiat Pulse no mesmo valor. O cara da Fiat começa a brigar com o carro elétrico, que antes era um carro de 300 mil, 400 mil. Então, ali você tira da zona de conforto também e você gera concorrência. Então, automaticamente o preço tem que cair. Exato. Tende a cair, né? Todo mundo acaba ganhando com isso. Sim. Entendeu? Voltando um pouco no assunto, mas já colocando junto aí, a questão do preconceito, eu lembrei do Gurgel. Lembra? Sim, sim. Gurgelzão, carro nacional. Pra mim, tipo assim, pelo menos com a pesquisa da história, né? Era um carro bom. Foi, tipo assim, atendia todos os pré-requisitos. Era tipo um não da vida, né? Atendia todos os pré-requisitos. Tinha uma proposta boa pra época, né? Sim. Uma proposta boa pra caramba. Inclusive, voltando mais nos assuntos, já tinham propostas de tecnologia como carro elétrico, que não é novo essa proposta. Sim, o Gurgel fez lá nos anos 60. Lá 70, atrás, entendeu? Tipo, anos 70. E, tipo assim, a minha opinião não foi só o preconceito, mas sim a questão da indústria em si, né? Tipo, toda a parte petrolífera, né? O pessoal, tipo assim, os magnatas, né? Os magnatas que dominavam o mundo falou assim, não, simplesmente não vai ir para frente esse carro aí, essa proposta no caso, né? Eu acho que era muito inovador para a época também, essa questão do carro elétrico, né? Hoje é que a gente acaba vendo algumas bolhas. Se você realmente for a fundo, você vai ver que teve carro elétrico lá no início da década de 19. Sim. Então, 1930, 40, se pesquisar, já teve um carro elétrico. Não é nem o elétrico também, tem propostas agora, tipo, é antiga também, do tal do motor magnético, que tipo, poxa, bem mais útil. Essas concepções acabam indo e voltando, então são ondas que você fala, nossa, mas eu já vi isso antes, aí não deu certo. Aí alguém trouxe de volta melhorado, não deu certo. E agora essa questão do elétrico, o pessoal deu tá falando, certo deu certo, mas deu certo mesmo ou não vai dar certo daqui a uns 5 anos, 10 anos? Entendi. E por isso que essa questão do preconceito, ele perdura. Mas como que a bateria vai ficar daqui a 5 anos? Eu ouvi falar de uma história, parça. O cara, nos primeiros carros elétricos, eu não sei qual carro que era. Aí o cara comprou o carro elétrico lá, um ricaço lá, comprou o carro elétrico pra ver como é que era. Aí passou poucos anos, 2, 3 anos, o carro, a bateria dele zerou. Deu pau na bateria. Aí ele fez uma reportagem, né? Pelo menos não sei se era fake news, mas enfim, eu vi essa matéria. Ele colocou um monte de bomba no carro lá, explodiu o carro. Falou que não compensava, pra chamar a atenção da galera. Ele fez isso, um ato lá, para chamar a atenção da galera, que não compensava você comprar, porque se você comprasse, ele comprou o carro, o preço da bateria excedia o valor do que ele comprou o carro. Tipo assim, ele falou assim, melhor explodir essa porcaria do que comprar outra bateria. Isso é um fato ainda, por exemplo. Ainda é um fato? É um fato. Porque as baterias, na maioria dos carros elétricos, ele é só um grande componente. Ele não é seccionado. Então, por exemplo, se você tiver... O exemplo que eu vi recentemente em São Paulo era uma Porsche Taycan, que é um sedã elétrico da Porsche. E é um carro hoje de 700, começa 700, vai até 1.400, enfim. E esse carro, ele passou em uma valeta, um quebra-mola, algo do tipo, e o carro é baixo. E a bateria, ela fica basicamente exposta ali. Caramba, pegou. E ele bateu. Cara, quando eu falo assim, se assusta, né? Mas quando você olha a foto... Poxa, amassou ali, pegou um negocinho ali, deu uma trincadinha. Não foi nada demais, assim, visualmente. Nada demais. E era orçamento de R$500 mil. A bateria do carro. Exato. Se você falar de valor de mercado, o Taycan hoje, você consegue comprar um Taycan por 400 mil, 400 e pouquinho, entendeu? Aí você fala, a bateria 500. Não fecha a conta. Como explica? Por causa da larga escala. Quando produz, os caras abaixam o preço, né? Entendeu? Entendi. Então, justamente essa questão da inovação é muito importante, essa questão tecnológica. A própria Fórmula E, não sei se você já ouviu falar, Sim. que é uma Fórmula 1 de carros elétricos. Agora ela está tendo reabastecimento durante a corrida. Está testando reabastecimento. Que não é, obviamente, combustível, mas é uma carga elétrica muito grande para você recarregar as baterias em poucos segundos. Aí você pega isso daqui a alguns meses, daqui a algum ano, imagina isso já para os nossos cotidiano, né? Sim. Você vai num posto, ele vai carregar mais rápido. Hoje dependendo do posto, 50 minutos, 1 hora. Os mais rápidos, 30 minutos. Hoje você poder ir num posto ali, ele carregar na mesma velocidade, como se você estivesse colocando gasolina, álcool do tipo.
cara, é excelente. É uma das maneiras de você conseguir viabilizar ainda mais o negócio, né? Hoje a maioria dos carros elétricos o pessoal abastece em casa. Já vem com combo, né? Exato. Você compra o carro e já as coisas. Já adapta a sua casa para aguentar. E tem casa que já constrói, já vem com o negócio próprio lá. Né? Então, o cara já tem que se adaptar. Já vem já. Mas esse talvez é o grande limitante. Por exemplo, você fala, qual que é a maior utilização de carro elétrico? É o cara que trabalha na mesma cidade que ele mora ou uma cidade na região. Então, eu vou rodar 70 km todo dia, vou rodar 100 km, 200 km. Cara, mas o conforto é... Nós foi pra Alphaville com um carro desse aí, você é louco. Não, é fora do normal, mano. É nave, mano. O silêncio, né? O silêncio. Do silêncio. Nossa. Cara, você não sente nada, meu irmão. O barulho do silêncio é... Nós tava assim, de boa. Igual nós foi pra São Paulo, nós tava de boa. Só que eu olhei, o cara tava 180 por hora. Ele tava voando. Mano, quase 200 por hora. Eu falei, mano... Nós de boa. E nós, parecia que nós tava 60 por hora, mano. É que tipo assim... Não fazia nem barulho, mano. O pessoal saiu na frente... Tipo, tinha que estar lá 8 horas, é isso? Eu não lembro. Tinha que estar lá 8 horas. Lá. Aí o pessoal que ia junto saiu na frente. Saiu tipo umas 7 horas daqui, 7 e pouco. Só que aí pegaram o horário pico, caramba, né? Um amigo nosso passou pra nos buscar, um aval. E aí... Não, o pessoal eles são tudo... Ele falou essa frase, eles são tudo velho e tal, né? Aí ele... Pai, aí eu falei assim, não é que eles são velho não, você que pisa demais mesmo, velho. Você tá falando, quase que chegou esse pessoal? Eu falei, caramba. Mano, o cara... Nós saiu 7... assim, ó. Acho que nós saiu daqui... Mano, era antes das 7 horas, né? Antes, mano. Um pouquinho antes das 7 horas. Daqui em São Paulo, gente. É Alphaville. 8h10 nós já tava lá. Não, nem né? isso. Não, nós saímos quase 7h20, mano. Lembra? Não lembro. Eu lembro que, tipo assim, foi menos... Ele gastou no máximo 1 hora daqui até lá. Deu uma estourando assim. Só se vive uma vez, né? Não, tipo isso. Bateu ali e abraçar Jesus, né? Quase viveu a última vez. Meu amigo, é igual você falou, bom da revisão. O Cristiano Araújo morreu em 2013. Quem? O Cristiano Araújo. 2013, 2014. Aí descobriram recentemente que ele comprou uma roda nova pro carro dele. E a roda embaixo tinha uns pontos de solda, tá ligado? O pneu não estourou. Caramba. A roda quebrou, mano, no meio da pista. Era uma roda soldada. Tinha uma trinca. Era um carro de perfil baixo no pneu. E tinha uma trinca e teve um retrabalho de soldarem a roda. Isso é até, infelizmente, muito normal ter essa questão de roda soldada, porque o cara acha que não vai dar nada. Só que ele, na realidade, morreu porque ele estava sem cinto. O carro, que era uma Land Rover Discovery 4, pelo que eu me lembro, o motorista estava de cinto, o motorista sobreviveu. E ele estava sem cinto e infelizmente veio falecer. E a lana também voou que nenhum... Entendeu? O carro tinha todos os quesitos de segurança possível, todos os airbags. Eu tava vendo lá. Mano, o bagulho quebrou, mano. Então por isso que é bom ter uma pessoa pra olhar, né? Sim. Porque você não... Mas uma dessa aí, daria pra... Uma análise técnica sua, daria pra ver uma parada dessa? Dá pra pegar. Dá pra pegar? Se subir o carro no elevador, tem como pegar. Exato. Visual, e se você realmente for até na maldade pra fazer, você pode fazer um Magnaflux nas rodas. Que seria com lumen. Tipo uma atraçãozinha do pra aço. te mostrar a trinca ali. Exato. Top. Tem ferramentas pra você fazer isso. O cara quer na maldade, eu quero ver no pé da... Eu quero que não passe. É porque o carro acaba contando a história pra você. Você vai vendo detalhes e vai só puxando. Eu não preciso que o dono fale a história do carro pra mim. Ele vai me dar uma referência. Porque o dono quer vender. Sim. E ali eu sou o vilão da história. Eu sou o cara que tem que, em outras palavras, procurar problemas no carro que possam impedir a venda ou ser uma ferramenta de negociação. Por exemplo, o carro tem repintura, ou o carro tem a roda trocada, ou algum outro problema que possa ser problema, porque cada um interpreta da maneira correta. E o comprador, pode usar isso como barganha. Então, ele me contrata o meu serviço ali e às vezes ele economiza 15, economiza 30 na compra do carro. Então... É um investimento. Exato. Entendeu? Então, ele pode te tirar de uma situação de risco que eu te falei lá, poxa, o carro ser batido, algo do tipo, retrabalhado, repintura. Aliás, isso não é um problema, tá? Você tem um carro repintado. A questão é você pagar o valor cheio e comprar sem saber que é repintado. Fogo, né? Conversou sobre os carros com gesso, né? Entendeu? Você pagar o valor cheio, o cara que é 200 mil no carro. Aí você fala, meu carro é imaculado e tudo mais, é o único dono, não sai na chuva, carro de colecionador e tudo mais. Aí você vai lá,
faz uma avaliação rápida, você bate o olho, você já sabe que é repintado, você só vai com o maquinário lá para provar, porque tem isso também, né? A máquina ali de avaliação de pintura, ele é para evidenciar o que você está falando. O carro você consegue enxergar com um certo critério técnico se ele é repintado, se ele é algo do tipo. Só que você vai falar, seu carro é batido, seu carro é repintado. Fala, não é não. Aí você, poxa, ó, tem aqui essa peça, por exemplo, não está repintada, você tem um valor referência, você tem um outro valor, ó, tá vendo? Ele deu um valor maior, ele tem um retrabalho aqui sim. Então, a questão é você justamente usar isso como negociação, não como condenação do carro. Porque, poxa, você vai ver um carro de 10 anos, 15 anos, não tem uma repintura. Tem que ter, né? Normal. A questão é se foi bem feito e pagar um valor justo por isso, né? Vamos para os patrocinadores? Vamos. Drogaria Total. Gente, a gente fala da drogaria aqui, tem sido muito, muito, muito top. Nesse tempinho, né, Fê, que faz calor, faz frio. Você tá precisando ir lá. Você tá precisando ir lá? Ó a minha voz, a garganta aqui não tá aguentando mais. Mas a Drogaria Total tem feito total diferença. O valor deles é muito, muito bom mesmo. É um valor justo que você consegue chegar, comprar o seu remedinho lá. Tem a parte de cosmético também, né, Fê? Sim, toda a linha de cosmético, linha de suplementos alimentares. É uma farmácia completa. Você que é fit, pode ir lá na Drogaria Total. Tem de tudo, as melhores marcas. Você não vai se arrepender, porque bom mesmo. É pagar barato. É isso aí. Dona Otília Refeições. A Dona Otília Refeições nesse friozinho, meu amigo. É uma delícia. Não, aquela feijoada, a feijoada lá, amigo. Parmegiana, tem sido muito top. Tu conhece? Parmegiana eu gosto. É muito bom, meu irmão. É muito bom. Dona Otília Refeições melhor de Indaiatuba. Melhor de Indaiatuba. Diz que refeição melhor de Indaiatuba, com qualidade. Você não vai chegar, vai comer, vai encher com salito aí. Lá é uma comida caseira, né, Fê? Comidinha de vó. Comidinha de vó, sabe? Top. Cheirinho de saudade. Então, Dona Otília Refeições é melhor pra você e pra sua família. Valeu. É isso aí. Voltando aqui ao nosso assunto. Pra gente... pode falar. Não, eu vou falando das partes técnicas aí, mas tem um outro lado do Brunão aí que eu acho interessante a gente abordar, né? Opa. Brunão, ele é guitarrista, né? Ele... Guitarrista. É um levita, né? Exato. Ele tem tangedor. Ele faz, além dele contracenar no The Chosen. Ele é o The Chosen, então eu vou colocar até o código The Chosen aqui. Além dele contracenar no The Chosen, lá em Alphaville, lá é só The Chosen. O Silvio postou a foto minha hoje, você viu? Postou? Postaram como The Chosen? Eu lá. Mano, o Sidney falou assim, palmas pelo The Chosen, toma mandando palmas. Mas enfim, queria que você falasse um pouco da sua história com Cristo aí. Você tem realizado sonhos, projetos, acredito que você teria entregado na mão de Deus antes de tudo se realizar, né? Tá vivendo essas realidades hoje. Fala um pouco da sua história, sua caminhada com Cristo aí. A minha família é evangélica, família a partir de pai, sempre foi muito evangélica em todos os sentidos possíveis. E desde criança eu sempre ia muito para a igreja todo domingo, como qualquer criança puxada pelos pais ou pelos avós, no modo automático, né? No modo automático. E aí você vai crescendo e tudo mais, você vai acabando criando a sua própria consciência do que está acontecendo ao seu redor. E antes de vir para Indaiatuba, Deus usou uma profeta para falar com a minha mãe, especificamente, que ele tiraria a gente daquele lugar e que mandaria a gente para uma terra que manda leite e mel. E que seria restituído pelo menos 7 vezes mais de tudo que a gente perdeu. Enfim, a gente estava numa situação difícil na época no Rio. E a gente veio para Indaiatuba. E essa mesma profeta, nesse mesmo dia, Deus usou ela para falar comigo que eu tocaria um instrumento de uma maneira que eu não sei explicar e que eu seria a ferramenta utilizada nesse sentido, musicalmente. Isso eu tinha 14 anos, eu acho, e nunca sonhava em pegar um instrumento na vida. Na época era só o Guitar Hero e tudo mais. Olha lá. E olha lá. E aí a gente veio para Indaiatuba e tudo mais, e aí depois que a gente veio para Indaiatuba começou a ter um mover, um sentido de, não sei, a área da guitarra, musicalmente ele me chamava muita atenção. E, enfim, sempre gostei bastante, comecei a gostar bastante de solos de uma hora para outra, enfim, quero aprender isso, quero aquilo. Não tinha um instrumento em casa, não tinha um violão, não tinha nada. Na época tinha uma lan house lá no Center Jeans, tinha um computador em casa sem acesso à internet. Aí eu pegava um pendrive de 1 GB, eu ia lá na lan house,
plugava aquele pendrive, eu baixava a quantidade máxima de videoaula possível. Duas. Entendeu? Não, na época era tranquilo, que era 360p. O vídeo, no vídeo o cara fala, você toca assim, brum, aí acaba. Aí o outro vai, brum, volta. Não era vídeo de 1080. Era tranquilo, era 1 hora de vídeo ali. Você não sabe se é NPI ou é um ser humano, tá ligado? Era super tranquilo. Aí eu pegava louvores, hinos assim que eu gostava, ou solos que eu gostava pra aprender. Só que aí eu chegava em casa, novamente, eu não tinha instrumento. Aí eu ficava decorando o vídeo. Tipo, Você ficava ensaiando sem instrumento. Exato. Eu pegava um cabo de vassoura, aí o cabo de vassoura eu prendia, tipo, do lado da cama, eu ficava por cima, aí dedo 1, musicalmente você vai aprender dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Aí o cara coloca o dedo 1 na casa tal, na corda tal. Caramba, e aí você faz isso, faz isso, aquilo. E eu ficava decorando, eu ficava meses decorando aquilo ali. Até, por exemplo, ir de final de semana na igreja e conseguir tocar a introdução de um hino de uma vez só. Primeira vez, assim. Você pegava o violão, primeiro contato, eu conseguia fazer a introdução, o solo. E a mãe dele achando que ele era esquizofrênico, né? Que eu tinha decorado. Esse moleque tá fazendo com a minha vassoura. Cadê a vassoura? Exato. 3 dias, mas... Vai varrer a casa. Ô, Bruno, dá minha vassoura aqui, Bruno. Era isso. E aí eu fui decorando. Mas você vê que louco, mas conseguia né, passar depois a decoração no instrumento? Exato. De primeira, funcionava de primeira. Mas você vê que loucura, né? Né? E outra, tipo assim, é a vontade, né? Você vê que, tipo assim, a gente arruma desculpa pra tanta coisa, né? É força de vontade, não tem... Você quer uma coisa? Você pega e faz, cara. Não precisa... mas eu não tenho instrumento. Cara, o cara foi no cabo de vassoura. Exato. Aprender a tocar e hoje você vê ele tocando. É sensacional. Mano, nós foi em Alphaville, o cara bateu palma com a boca, meu. Que isso? Como é que é? Ele tá falando... Como assim, cara? Tá falando o Fernandinho Beatbox. Tá falando o efeito que o Fernandinho Beatbox fez. Mano. Que estranho, cara. Essas paradas. Eu não tava lá. Totalmente fora de contexto. Nós não estávamos lá. Aí por isso o pessoal joga corte meu na internet aí. Aí ele não sabe por quê, né? Mas essa questão que você falou, é dom. Eu acho que isso daí acaba impedindo muitas pessoas. De você chegar e, vou aprender um instrumento. Não, tem que ter dom. Exato. O cara usa isso como ferramenta de bloqueio. Sim. Entendeu? Não é questão, não é ter dom e tudo mais. Você tem que buscar aquilo ali. Assim como na corrida, assim como profissionalmente, qualquer esporte que você vai fazer, tem um dom, o cara vai começar a pintar quadros. Não, tem que ter o dom para pintar quadros. Eu não sei pintar quadros. Se você estudar 18 horas por dia a técnica de pintar quadros... Você não vai ter dom, você vai ter a técnica que vai ser... Entendeu? A sua proatividade, um grão de proatividade, ele sobressai uma tonelada de intenções. Tem uma frase que eu gosto muito do Ninja, Douglas Ninja, lá. Ele fala assim que o esforço ganha do talento. Perfeito, é isso. É isso, o esforço sempre vai ganhar do talento. É isso. Você já viu uma pessoa sem dom pregar? Já. Eu não vi não ainda. Eu já? Eu vi lá, eu quis sair da igreja. Eu já vi uma vez, brincadeiras à parte, eu vi uma mulher que ela foi cantar, mano, na nossa igreja ainda, hein? Vai se comprometer, amigo. Eu não vou falar qualquer igreja. E eu também não vou comentar. É só ver no meu Instagram também, né? A mulher, é ele que tá falando, tá? Tomara que ela não veja. Aí, a música da mulher ficava assim... e desça fogo, fogo. Só que, mano, ela pegou a folhinha, não sei se tu lembra. Ela pegou a folhinha e começou a falar assim... E desça fogo, fogo, fogo. Aí começou a ler a música, tá ligado? Aí tá... É um poema. É um poema, tava lindo. Fogo, fogo. Mano, só que ela ficou uma meia hora cantando a mesma música, tá ligado? Aí falava assim, Jesus... Aí a música fala, e ele virá. Aí ela falando, e ele virá, e ele virá, e ele virá. Então, mano, foi uma experiência mó da hora de uma pessoa sem dom nenhum cantar. É que tem... Aí tem os dois lados. É uma linha tênue muito grande. No sentido de... Seus avós cantam bem. Uma linha tênue grande no sentido de... A obra ali de Deus tem que ser feita com excelência. Com zelo, sim, com amor. Então, me dói bastante você chegar no culto e falar... não ensaiei, mas é pra Jesus. Vamos fazer. Não, então não faz, mano. Então não faz, cara. Faz. Igual aquelas pessoas, eu não sei louvar o louvor, mas Jesus... Mas, amigo... É uma linha tênue nesse sentido, justamente. De você, realmente, se você olhar como um músico ou como um produtor, você fala, nossa, mas ela não sabe cantar, não é pra isso e tudo mais. Pra ela, talvez, entrar no ministério de louvor, talvez não seja o mais ideal.
porque ela realmente ali, ela não, musicalmente, ela não tem um conhecimento. Pode falar do Júnior, pode pôr ele como exemplo. Não, enfim. Pode falar do Júnior. Eu cantei, né? Assim como o Júnior não tem dom pra cantar. Olhar do lado espiritual, tá sendo uma adoradora. Sim. Entendeu? E você acabar tirando sarro dela, ou tirar sarro dela no sentido de, não é isso, não tem o dom, você acaba afastando a pessoa da igreja. Eu tenho uma tia que é autista, ela... Mano. Meu, eu vou falar nada. Não vai comentar a sua tia não, velho. Não, a minha... Não, autista, ela tem... Ela é autista. Aí, só que, mano, por exemplo, ela não canta bem, não canta nada. Ela canta gritando. Aí as pessoas sempre riem. Eu sempre ri quando era novinho também. Só que, mano, eu nunca vi uma pessoa ser tanto usada por Deus, mano. Diante de Deus, tá no céu. Ela canta, só acho que a sinceridade dela, ela começa... Mano, o bagulho fica louco. Ela não, mano, tipo assim, ela não canta nada. A pessoa que tá fora da unção ali começa a rir, pá. Mas na hora que essa pessoa entender o que tá acontecendo, meu irmão, já vi pessoas cuspir câncer, ela cantando. E ela canta, mano, muito ruim. Só que é unção. É usado. Porque que ela se entregou. A presença de Deus. É a presença de Deus, tá ligado, mano? Então nós brincamos assim, a pessoa não tem dom e tal. Só não... Para as pessoas que estão cantando, só não chega no culto e fala, eu não ensaiei aqui, mas é para Deus. Se você não conseguiu tirar 5 minutos para ensaiar... Se ensaiou, não é para Deus, velho. Não é para Deus, mano. Se for pego de surpresa na hora da oferta, se a gente falar, okay, igual o nosso pastor fala, você prega amanhã, tá ligado? Pastor, essa aí dessa. Mas ainda assim, se você se considera um pregador, você tem que estar uma palavra preparada. Tem que ter. Mano, quem que prega tem que ter várias mensagens. Várias. Tá ligado? Eu não vejo isso errar. Agora, errado é tipo, vou... A questão, cada um tem seu exemplo à parte. Eu mexo com o teatro da igreja, né? Eu trabalho no Ministério de Teatro. Eu vou apresentar uma peça, sendo que eu não ensaiei a quantidade que eu sei que é o ideal para a peça ficar boa. Uhum. Automaticamente, você é ministro da palavra através das artes cênicas. Então, se você não fez seu papel ali como ministro de se dedicar ao máximo para poder entregar a mensagem de Deus, que é isso, essa é a meta, né? Independente da mensagem que for lançada ali, essa é a meta. Então, tipo, automaticamente você está desonrando aquele chamado e aquela oportunidade que você está tendo. Sim. Assim vale para o cantor e assim vale para o pregador. Mano, se a pessoa não tem o mínimo do sacrifício para trazer uma boa adoração para Deus, não vale nem a pena subir em cima do altar. Exato. Você pode cuspir qualquer coisa, vomitar qualquer coisa em cima do altar, não compensa subir. Tem que fazer com zelo, tem que ter dedicação, entendeu? Tem que se esforçar. Ok, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de fazer, mas vai atrás, procura amigos que tenham um pouco mais de conhecimento, que possam ajudar. Mas realmente tenta fazer o melhor possível. Se você falar, poxa, não saiu como eu gostaria, mas ainda foi o meu melhor possível, ok, amém. Você se esforçou e você deu a sua melhor versão. Tipo, o cantor Leonardo Gonçalves. Todo mundo tá criticando ele agora, né? Porque acho que ele meio que saiu do meio gospel e tal. Só que, mano, você vê os primeiros vídeos dele, ele mesmo falando, ele não cantava nada. Mas ele estudou. Agora o louvor dele, o Getsemane, tá ligado? Top. Tem como você escutar o bagulho sem não chorar. É top. A voz do cara hoje não é dom. É treinamento, mano. É treinamento. Todo mundo tem suas fases, né? Aí eu aproveitar já pra perguntar pra você. Conciliando aí todos esses momentos que você viveu. A gente, como cristão, a gente põe eu gosto de falar assim brincando, mas a gente põe a culpa em Deus de tudo, né? Uhum. Até das coisas boas. Mas a gente concilia a Deus. Fala aí de um momento que foi complicado na sua vida. Um momento difícil na sua vida, da sua trajetória aí. Eu acho que quando a gente estava chegando no casamento, eu acho. A gente estava chegando perto para casar. A esposa dele tá aqui, tá, gente? Acompanha ele para todo quanto é lado. Ela não quis aqui, porque ela é tímida. Direito de imagem. Direito de imagem, né? Nós não teve condição de bancar. Também. Enfim, só deu para trazer o Bruno, gente. Ficar mostrando coisa boa também, né? Não pode ficar divulgando, né? Também, exato. A gente estava chegando perto do nosso casamento. A gente sempre sonhou em fazer num nível extraordinário, assim. Foi, meu irmão. No casamento dele tinha comida japonesa, tinha americana, italiana, tailandesa. Mano, tinha brasileira. Eu não vou nem falar o nome das hamburguerias aqui, porque não, top não demais. Pode falar. Mas continua, vai. Mas enfim, a gente sempre sonhou em ter algo do tipo e era muito fora da caixa.
ter acesso Realmente. a isso, né? Até se você olhar, nossa, como é que eu tive acesso a isso, eu não sei. Mas a gente ia visitar os lugares, falar, nossa, isso aqui é extraordinário, isso aqui é um palácio, não tem como fazer. E Deus foi preparando e foi deixando a gente sonhar e foi realizando junto com a gente. E a gente chegando ali perto do casamento, a gente não tinha casa definida ainda, não tinha os móveis, a gente não tinha pago ainda. Não tinha teto, não tinha boa parte do casamento, entendeu? Vários pontos em aberto. Vender o carro, que é o que você mais ama. Entendeu? E eu sou um cara muito sistemático, eu gosto de ter as coisas sob controle. Só que a partir desse ponto do casamento até hoje, eu descobri que realmente não dá pra gente estar no controle. Porque a partir do momento que você pede e entrega o controle pra Deus, o controle já não é seu. E até na época do teatro, eu lembro sempre daquela ilustração da cadeira. Aquela ilustração da cadeira que você entrega a cadeira e você pega de volta. Aí você vai e pega de volta. Ah, Deus, não sei o que lá. Aí você pega de volta. Então, entregar e confiar foi justamente ali o momento que a gente começou a aprender. E aprendeu da pior maneira possível, na dor, entendeu? E ali, cara, mais uma vez a gente confiou, mais uma vez a gente não saiu decepcionado. O casamento foi uma bênção. O apartamento foi preparado 2 semanas antes do casamento. Foi um apartamento todo mobiliado, com eletrodoméstico, tudo que a gente precisava. Muito bonito, né? Entendeu? Numa localização boa, Muito do boa. lado de onde eu trabalho, enfim, é só bênção, assim. E foi um momento muito tênue pra gente ali, que tava começando uma família. A responsabilidade, né, de ser o homem da casa, né, você ter provedor, é tudo muito novo. E você já começar ainda numa pancada dessa... Já dá um... dá um frio na barriga. Só que, enfim, foi uma situação muito tênue, mas a gente, mais uma vez, saiu abençoado. Assim, Então a pior se tornou a melhor no final. Exato. E o que serviu de aprendizado até hoje. A gente tem adversidades, problemas diários, mas dessa maneira que a gente foi solidificado, teve a base criada ali e acabou gerindo bastante. Pra gente encerrar, tem uma coisa que o pessoal... nós caminhamos juntos, nós 3 aqui, há 7 anos, né? Que eu estou na Nova Visão. E os pessoal sempre falou, a gente saía pros rolês, o pessoal da igreja, e o Bruno ficava para estudar. As pessoas sempre falavam isso. Eu lembro dessa parada. Eu não peguei essa fase, mas a Thaís conta, o pessoal conta. Como foi essa fase sua, até chegar aqui? Cara, sem amigos, né? O cara não tem ele era a gente falou assim, o cara é desumilde. Não, o cara não sei o que lá, mas na verdade não, ele ficava estudando. Ele sempre tava focado em alguma parada, tipo assim, é aquele cara diferenciado. Ou não tinha dinheiro pra sair também. Ou não tinha, mas não tinha, nós não tinha, tava lá. Então essa não era desculpa. Exato. E no loja da Paty lá me pegava de graça. Saudades. Enfim, prioridades. Eu sempre fui um cara que queria, pelo menos, formar minha base muito rápido, no sentido de idade. Então, eu sabia também que se eu começasse a estudar depois, eu ia ter um desleixo maior, eu ia parar, não ia querer. Então, fui emendando todas as fases da vida. Então, no meio da escola, eu fiz, na época, o vestibular da Escola Técnica, FIEC. Passei no vestibular, já fiz a escola técnica. Aí, fiz o vestibular da faculdade, emendei a faculdade na sequência. Então, trabalhava, estudava, enfim, fazia estágio, fazia curso, tudo ao mesmo tempo. E foram 8 anos da minha vida, assim, seguidos. De manhã, de tarde e de noite, fazendo alguma coisa. Seja trabalhando, fazendo curso ou enfim, qualquer outra coisa. Então, realmente foi abdicar para conseguir finalizar tudo isso o quanto antes. Fui o primeiro cara, por exemplo, a fazer uma faculdade na família, entendeu? É muito gratificante você ter foi acesso. Quebrando, o cara que rompeu barreiras ali, né? Exato. Então, é muito gratificante você ter acesso a essas coisas. Então, você poder proporcionar para sua família também. Você tem um foco maior. Você fala, cara, tô fazendo isso por causa da minha família e eu quero colocar minha família numa situação melhor. E eu sei que isso pode ser uma ferramenta de acesso. É igual você orar para Deus te dar um carro sem você ter habilitação. Entendeu? Você orar para Deus para você ter um salário alto, sem você ter uma formação, você não consegue. Entendeu? É mais difícil. Não é que você não consegue, é mais difícil. Mas você dá maneiras de você ser abençoado. Você abre, vou abrir uma empresa. É uma maneira de você ser abençoado. Então, você está orando para Deus para mudar, para você ter recurso. E se você tem vários meios desse recurso chegar, a maneira de acontecer o seu milagre é mais rápido, mais possível. Enfim, você viabiliza muita coisa. Tá. Pra gente finalizar aí, pra mim,
Foi top. O Brunão é um cara um grande exemplo de esforço, dedicação, né? A própria história dele já deu pra ver, a gente conhece ele mais perto, a gente sabe que ele é assim, né? Não é só aqui porque tá filmando, não. A gente sabe que ele é um cara esforçado, dedicado. E eu queria que você trouxesse uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo aí, uma mensagem de Deus que você venha tocar no seu coração aí, resumindo assim, ó. Tudo que você passou pra molecada agora, até chegar agora, do casamento, da fé, do desespero, e joga pro pessoal aí. Isso aí, traz uma mensagem aí. Essa câmera? Tem que olhar pra câmera? Essa câmera aí. Ok. Eu acho que o evangelho, ele não é sobre termos, é sobre sermos. A gente precisa focar hoje a gente está tendo muito problemas de pessoas com depressão, pessoas querendo tirar as próprias vidas, né? E a gente de perto ali, a gente fica na bolha da igreja, a gente pensando nos nossos próprios problemas, a gente não abre os olhos para quem está dos nossos lados. E eu acho que a gente realmente tem que pegar o cristianismo, que é a nossa base, e você conseguir estruturar isso de forma a alcançar mais pessoas, de você conseguir realmente mudar vidas. Não é o fato de você ser cristão não é você ser abençoado porque Deus te deu um carro, Deus te deu uma casa. Um cara que não é da igreja, ele tem um carro, ele tem uma casa. Isso não te diferencia como cristão. O que te diferencia como cristão é o que está dentro de você, o seu pensamento, a sua mente, aonde está o seu coração. E que nós sejamos o que nós realmente pregamos. E nosso maior testemunho é realmente aquilo, o espelho do que a gente está vivendo. O mundo está aí, o mundo não está para brincadeira. Enfim, a gente não pode perder mais tempo. É isso aí. Amém. O meu nome é Júnior Mello. O meu é Felipe Durães. Esse foi o Fora da Caixa TV, mais uma vez para você. Valeu. Valeu, galera.